Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Como eu disse no início do programa, abrindo a série de edições especialíssimas neste mês de outubro, mês que é tradicionalmente comemorado e celebrado o Dia do Professor, mesmo que não tenham o devido reconhecimento. Entendo que a profissão de professor, de educador ou professor e educadora transcende os limites profissionais porque adquirem o contorno de missão. Estamos aqui nesse momento, todos nós, por conta do conhecimento que tivemos o privilégio de absorver na nossa formação acadêmica. A tecnologia está presente nesse momento e acontece, e se efetivamente lhe é permitido, é porque tivemos, conforme eu disse, num país desigual como o nosso, ter o privilégio de frequentar os bancos escolares. E dessa forma, o programa Cidade Real, simbolicamente, presta sua homenagem a esta categoria que deveria ser a mais valorizada sob todos os aspectos neste país. Um país que quer obter desenvolvimento, projeção e reduzir as suas desigualdades sociais, deveria entender que a educação é item básico da sua cesta de serviços públicos para que isso aconteça. Sendo assim, teremos a oportunidade de conversar sobre esse tema nesta edição com um ilustre companheiro que você, obviamente, vai reconhecê-lo porque ele, com razoável frequência, se apresenta nas telas dos programas da TV Zoom e que desta vez nos honra com a sua presença. Antes, porém, mais uma vez, quero lhe advertir que a sua participação está prejudicada. Lamentavelmente, ainda estamos num período de transição interna na TV, em que os programas noturnos estão sendo gravados com a devida antecedência. Mas notícias alvissareiras, e alvissareiras também é muito bom, dão conta que brevemente retornaremos ao nosso horário habitual, ao vivo, para que possamos restabelecer a nossa saudável relação de convívio, onde as suas participações são extremamente bem-vindas e oportunas no contexto da conversa. Sendo assim, fica o compromisso de que, tão logo seja possível, retornaremos com este contato absolutamente fantástico e oportuno para a dinâmica do programa Cidade Real. Começo cumprimentando, saudando efusivamente o companheiro William Moliari Júnior, que tem um currículo absolutamente vasto e vai apresentá-lo nesta edição do programa Cidade Real. A direção da TV Zoom, como também a produção do programa Cidade Real, especialmente a nossa produtora, jornalista Isabela Stutz, se sentem absolutamente felizes e recompensados com o atendimento do nosso convite para a sua participação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Eu que me sinto honrado de estar aqui na casa novamente, em especial, Júlio, no seu programa, que sou um telespectador, acompanho as suas entrevistas, tanto na área da política quanto na área da educação. E é uma honra para mim estar sentado aqui, porque eu sei que o papo vai ser muito bom. Certamente. De alto nível, porque você conduz com uma maestria muito grande. E eu me sinto à vontade, apesar das câmeras estarem apontadas para cá. Eu acredito que conversar com você e conversar com quem está nos assistindo, para mim, com certeza, é um prazer. Sem dúvida, será nosso também. Antes, amigo, de avançarmos na nossa pauta, queremos conhecê-lo melhor e, para tanto, peço que você apresente as suas credenciais. Hoje o meu vocabulário está erudito por conta da presença do ilustre convidado. Até para aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de ter esse contato com a sua pessoa,
Saibam da sua formação, do seu currículo extremamente qualificado, que lhe dará a devida propriedade para tratar dos temas da educação sob a ótica da neurolinguística. Ótimo. Desde muito cedo eu sou amante da educação, apesar de não ter sido na escola um aluno nota 10. Já confesso isso de início. Tá certo. Mas, inicialmente eu tentei algumas faculdades, alguns cursos e desisti por achar que não era exatamente aquilo que eu queria. E lendo um livro, me percebi estudando administração. E aí, na época, na casa lá na Universidade Cândido Mendes, aqui em Nova Friburgo, tinha uma oportunidade de fazermos um curso tecnológico, que posteriormente, com mais uma adição de semestres, a gente poderia se formar não só em gestão de negócios, né, em tecnólogo em gestão de negócios, mas também na área administrativa, o bacharelato e tudo mais. Então essa é a minha base de graduação. E de lá para cá, ainda na academia, na universidade, eu fiz algumas MBAs, dentre elas 3 mais importantes, que é marketing e negócios, gestão de pessoas e estratégias e gestão de projetos PMI. Aí na área acadêmica foi essa a minha história e por conta de uma necessidade de mercado de trabalho onde eu estava muito bem colocado como um gestor de vendas numa empresa bem grande, eu fui mandado embora por conta de uma crise, a de 2008, e ali, de 2007, perdão. E ali eu me encontrei novamente buscando capacitação e educação. E aí eu comecei uma jornada que esse ano está fazendo 10 anos em neuroprogramação, né? Em programação neurolinguística. E aí eu fiz vários cursos. A última é a mais importante, eu fiz com Robert Dilts, que é o criador da PNL. É uma diplomação vinda da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então eu sou Master Trainer por eles. E também na área do coaching fiz diversas formações. E a última também é a Master Training pela ICI, que é uma instituição alemã. E qual foi o objetivo de eu fazer tantos cursos nessas áreas? Porque eu sempre quis ser um metodologista, um pesquisador. Então eu entrei na pluralidade desse aprendizado. E dentro dessas duas vieses, eu também fiz cursos de especializações em neuromarketing, pela ESPN, por exemplo. Faço parte do Conselho Nacional de Neurometria Funcional, que é uma técnica e tecnologias de vanguarda, que inclusive a gente consegue ver o funcionamento em tempo real do cérebro através de neurotransmissores. Até no programa do nosso amigo Davi Macena, uma vez eu fiz uma demonstração dessa, aqui numa outra oportunidade. E essas áreas de neurociência sempre foi de interesse meu, e é onde eu tenho uma viés para tratar disso. Para as pessoas, sim, mas o meu nicho mesmo é para o executivo. É trabalhar com homens de negócios, empresários, empreendedores. Essa é a minha área de atuação majoritária. Ou seja, a educação acadêmica do banco escolar sempre esteve presente na sua vida, tá certo? Por este currículo simplificado que você apresentou, que já lhe garante, obviamente, credibilidade para tratar do assunto, mostra que você sempre esteve e está entendendo e adotando os princípios da educação para a sua formação profissional, frequentando cursos de ponta nas mais diversas instâncias e universidades internacionais, amigos. Isso, além de lhe valorizar, me compromete bastante, porque eu vou ter que ser absolutamente pontual para não cometer nenhum equívoco aqui durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, que sempre é muito descontraído. E nessa linha, William, já entrando na questão proposta, como você avalia a oferta da educação no Brasil, e aí a gente pode entender a educação de uma forma muito ampla, e a demanda, ou seja, oferta e demanda, o que é oferecido e o que é desejado pela população que anseia
por ter o privilégio e a oportunidade de receber educação especialmente pública e de qualidade? Eu tenho uma pegada, Zuri, eu tenho uma colocação assertiva. E eu até me espelho um pouco em você, porque eu também sei que você é bem direto. E isso não quer dizer ser grosseiro. Não, hipótese nenhuma. Isso não quer dizer faltar à elegância. Não, de jeito nenhum, amigo. Contudo, através da ética, através da objetividade, da sabedoria, o que eu acho pontual, até para causar reflexão a quem não está nos assistindo, é que existe um amadorismo por trás da academia. Amadorismo. No meu ponto de vista. Logicamente. Aonde existe uma necessidade das instituições, vamos falar primeiro as privadas, de sobreviver nesse mercado oscilante. E aonde entra o amadorismo nessa história? Aonde você negocia valor pelo preço. Então você começa a oferecer através do preço. Sensacional. Algo que é impagável para conseguir a matrícula dos alunos. E aí como que fica a excelência, como fica a educação, que são os valores que deveriam ser inegociáveis. Porém, eu estou do lado de cá, porque os diretores das universidades, por exemplo, da cidade, que inclusive eu tenho relação de amizade, podem estar se perguntando, mas ele não senta na minha cadeira para saber o que eu passo. Por isso que eu digo que responsabilidade não é só dos dirigentes, mas inclusive minha, que faço parte desta sociedade e de alguma forma contribuo para os resultados que estão ocorrendo. Então hoje eu fico triste em ver em outdoor, por exemplo, ou em bullsdoor, cursos universitários de um valor inestimável sendo negociados como produtos numa banca na beira de uma calçada. William, só para te interromper, porque aqui realmente a finalidade é essa, interromper o convidado para dar a dinâmica. Para aqueles que nos assistem nesse momento, e o nosso telespectador é diferenciado, é formador de opinião, eu costumo dizer que do outro lado da tela tem vida inteligente, você abordou um aspecto extremamente sutil, que eu gostaria, nós todos, que você aprofundasse antes de avançar na sua abordagem. Qual é a diferença entre valor e preço? Ótimo. O valor, então vamos para a prática. Dentro de um processo de coaching, por exemplo, que é uma parceria através de confiança entre um profissional e um cliente, ou através de um líder liderado, ou através de amigos, todo mundo pode fazer coaching. Todo mundo. Todo mundo pode. Porque o coaching ele é uma abordagem, uma aplicação dentro de uma relação que vai maximizar as potencialidades do outro indivíduo. A base do coaching é o método socrático, ou seja, de você saber fazer as perguntas certas justamente para extrair o melhor daquela pessoa. Ponto. E aí eu te digo assim... Muito bom. Ô Zuri, dentro do Cidade Real, diga algo que seja importante para a sua vida neste contexto. O simples fato de eu ter perguntado a ti o que é importante para você, e aí continua o contexto, o que vier agora vai ser valor. Vamos fazer uma experiência? Vamos. Zuri, para você, o que é importante para esse programa acontecer? É levar toda semana, para quem nos assiste, informação de utilidade pública. Então, valores, informação, utilidade, para quem? Para as pessoas, porque é algo público. E aí, eu sei que a sua capacidade de se comunicar é tão grande que a sua audiência é formada por pessoas de classe A a E. Exatamente. Sem nenhum tipo de preconceito Sem ou dúvida. classificação. Sem dúvida. Atinge todas essas classes de uma forma que traz transformações para mesmas. É verdade? Correto. Então, Perfeito. valor é algo impagável. Valor é algo que não há preço que pague, que não há preço monetário, financeiro. E preço é algo que monetiza alguma coisa
que tem valor. E aí, o que eu digo? Por exemplo, quando eu estou atuando como um profissional, se eu for analisar o que eu entrego é de valor imensurável, é de preço imensurável, perdão. Contudo, para que eu possa me colocar no mercado, eu faço uma precificação. Então é X reais a hora, por exemplo, da minha consultoria. Contudo, o meu cliente, ele não leva simplesmente, toma os meus X que eu recebo no meu Y. Ele recebe muito mais em sinergia. Ele recebe muito mais em conteúdo, ele recebe muito mais em resultado. Então, a diferenciação para mim básica é que preço é algo que traz para enquadrar ou especificar, tangibilizar alguma coisa, um produto ou um serviço, por exemplo. E aquilo que você leva para casa, na verdade, não é o preço que você pagou, mas sim a transformação que aquele produto ou serviço vai causar na sua vida, que muito possivelmente pode ser de preço inestimável, porque é de valor. E aí a gente pode, por exemplo, usar aqui uma analogia do seu chapéu. Muito bom. Fique absolutamente à vontade. Suponhamos, no mercado, por ser um chapéu de muito bom gosto, e talvez na loja que foi comprado ele tenha um preço. Sem dúvida. Mas o significado que esse chapéu tem, por exemplo, para esse programa e para a composição da sua imagem, se eu te oferecer o mesmo preço que você pagou na loja, ainda enquanto novo ele era, mesmo sendo usado, você talvez não me venderia. Certamente que não. E a sua análise está perfeita. Até porque este chapéu já cria, para aqueles que gostam, por exemplo, da inteligência emocional, cria um marcador somático, que é o seguinte: quando eu vejo um chapéu desse, eu já faço a conexão, por exemplo, através de educação, através de sabedoria, através de programa de televisão, Zuri. Chego na sua pessoa, porque é algo que marca, é uma marca registrada sua, assim como a sua oratória e pronto. Muito bom, companheiro, muito bom. Mais do que uma entrevista, estamos aqui tendo a oportunidade de ter uma aula sobre esse assunto. Agora, você estava abordando um aspecto muito controverso que eu intencionalmente interrompi, que é a sua indignação diante do mercado que se estabelece oferecendo por um preço muito reduzido e por vezes inexplicável, um produto que, em tese, não teria valor quantificado, porque os benefícios são inestimáveis. E aí você estava citando BuzzDoor, Outdoor, propagandas nas redes sociais. Por que te incomoda tanto? Ou qual a sua análise crítica sobre essa banalização, se você me permite o termo, da oferta de cursos e formação na área educacional? Justamente porque vira uma cadeia e um círculo vicioso em vez de virtuoso. Aonde existe educação, haveria somente espaço para virtudes, e infelizmente não é uma realidade. E aí eu não sou professor universitário, mas eu tenho referências de professores que eu tive, que são verdadeiramente doutores naquilo que ensinam e que são altamente mal remunerados. E aí você começa a cascata. Uma vez que eu falo de comprometimento do aluno, se eu não tenho 100%, e eu falo isso com as pessoas, por exemplo, que querem as minhas mentorias, querem ser discípulos meus, assistir uma palestra minha não custa nada. Participar de algum curso meu custa muito pouco. Agora, ser um discípulo mentoriado meu custa tudo. Não só a mente, o coração, mas o bolso. Porque aí eu tenho por completo. Quando eu entendo que eu tenho do meu cliente 100% de confiança, eu tenho ele por inteiro, eu não tenho ele pela metade. E aí você vê que enche-se salas de aulas e de alunos que não estão comprometidos com a própria causa. E eu vejo isso porque ainda assim, na minha época de faculdade, eu olhava para os lados e, infelizmente, a maioria dos meus amigos estavam ali para cumprir tabela, cumprir, por exemplo, uma pauta de agenda para não repetir por frequência. E o professor dando um conteúdo ali, muitas vezes de qualidade, porém sem uma autonomia de chegar e realmente reprovar um aluno se ele não tivesse capaz, justamente porque a universidade, uma vez reprovado, poderia perder aquele aluno. Olha como é que entra num círculo vicioso. E aí a gente fica brincando de eu finjo que eu aprendo, o outro finge que ensina, e aí nós temos hoje profissionais que, infelizmente, até possuem título para colocar debaixo do braço,
mas quando você vai ver as intervenções, as colocações, as realizações estão muito aquém do que poderia estar. E aí o mercado de trabalho, as empresas têm um status e uma fachada de profissionais, mas por trás estão cheios de amadores e cheios de amadorismo. Isso vamos conversar abertamente, vamos falar o que tem que ser falado. Então o que eu penso é justamente isso. Estamos passando por uma crise. Chega de brincar, chega de esperar e terceirizar responsabilidades, achar que é só a política que está ruim que vai resolver. Perfeito. Até porque o que nós estamos vivendo em Brasília é exatamente o reflexo que nós fazemos aqui dentro de casa, dentro do nosso trânsito. E eu sou o primeiro a colocar minha mão à palmatória. Muito bom. E aí, quando eu digo responsabilidade, terceirizar a responsabilidade ou ser irresponsável, eu não falo de identidade. Quando nós ouvimos falar assim, fulano é irresponsável, na verdade o certo não é colocar o verbo no ser em nível de identidade, é estar, é um estado. Eu não sou, eu estou responsável ou irresponsável. E para isso é bom a gente exemplificar, por exemplo, de uma forma prática, o que é responsabilidade. Basicamente, a responsabilidade é a habilidade de responder por um resultado. Se eu tenho habilidade, e habilidade é um estado, não é meu ser. Eu adquiro, eu não sou. Você desenvolve. Eu desenvolvo, eu me capacito. E aí entra viés da educação. Se eu tenho habilidade para responder por o resultado que esperam de mim, seja o resultado, por exemplo, para a sociedade, ou o meu patrão, eu enquanto funcionário, ou eu como chefe de casa, pai de família que sou, se eu tenho essa habilidade de responder, então sim, eu sou responsável. Se eu sou um irresponsável, me falta habilidade. E aí o bom é o seguinte, independente se é em níveis profissionais ou pessoais, a responsabilidade se adquire. E alguém que é responsável tecnicamente, que tenha uma competência técnica, é formada por dois viés, conhecimento e a própria habilidade. E conhecimento, a gente está falando de quê? De educação. De educação. Então, hoje, Zuri, suponhamos que você me contrate para trabalhar na sua empresa. Você pode me dar competência técnica. Porque, vamos lá, você vai pagar um curso ou vai me dar um treinamento interno para eu assumir o posto na qual você está me contratando. Então, eu vou adquirir conhecimento para estar na função, concorda? E o simples fato de você me empregar, você está me dando a oportunidade de fazer. Porque conhecimento é o saber. E habilidade é o saber fazer. São as minhas horas práticas, é a minha hora de voo naquela situação, é a minha experiência que eu adquiro. O que falta, então, é o que para completar a competência, que eu chamo a competência comportamental? É a minha atitude. Isso você não pode me dar. Você pode me dar educação, você pode me dar habilidade, que é o seguinte, é a oportunidade de eu fazer o que eu aprendi, mas se eu não tiver atitude, você pode me pagar um salário de 10 mil reais por mês. Se eu não tiver atitude, se eu não tiver a minha competência comportamental alinhada à técnica, nada feito. Muito bem. Talvez você, nesse momento, esteja ouvindo ou ouviu uma buzina soar. Eu pensei até que era para eu parar de falar, Zuri. Não, aqui não temos censura com esses recursos tecnológicos. Foi a buzina de um carro próximo que disparou. Ótimo. Não sei se chegou no áudio da sua... Mas ficou claro. Ficou ótimo, ficou bem didático, né? Ótimo. Além do que, veja bem, esse é o primeiro contato nosso, a primeira oportunidade que você nos oferece de compartilhar seus conhecimentos e certamente, conforme já conversamos anteriormente, você retornará outras vezes ainda esse ano para a gente desdobrar outros assuntos. E aí, também quero avisar e tranquilizar o incauto telespectador que talvez esteja incomodado aqui pelo fato de que, por vezes, o convidado está se manifestando e eu estou acessando aqui o WhatsApp, é porque justamente nesse momento, caro William, a nossa querida produtora Isabela Stutz está me monitorando com itens de pauta que eu não posso deixar de abordar com você e aí eu tenho que estar conectado a essa possibilidade, sob risco, inclusive, depois de ser duramente repreendido por ela, que é muito severa dos seus critérios de avaliação. Nessa linha, e você já abordou assim sutilmente, um outro vetor
que surge, eu diria, mais recentemente, nesta formação educacional, que é a internet. Sim. Ou seja, hoje temos eu diria, uma possibilidade quase que inesgotável de adquirir conhecimento pela internet. Inclusive frequentando cursos das mais diversas naturezas virtualmente. Alguns, inclusive, são semipresenciais, outros procuram equilíbrio, mas a verdade é que, com o advento também é outra palavra muito boa, da internet, aquele que se interessa pode obter informação, conteúdo e avançar na sua formação acadêmica. Diante deste cenário, como diferenciar ofertas e conteúdos de qualidade daqueles que são absolutamente lesivos ao interesse daquele que busca conhecimento através das redes sociais? Me assusta, William, eu que já tenho algumas décadas de existência e não vou informar com precisão, por motivos óbvios, me assusta a facilidade com que os interessados podem obter graduação, pós-graduação, mestrado, em muitas áreas, de maneira muito simplificada. Em hipótese nenhuma, estou contestando esta nova condição que é irreversível no mundo globalizado. Hoje você acessa informações da universidade na Alemanha ou em qualquer outro lugar que você tenha frequentado com muita facilidade. Você se inscreve, você se matricula, enfim, você participa de eventos, assiste palestras, o mundo é inesgotável. Mas a minha preocupação é com a qualidade. Como diferenciar você que está, ou o telespectador que está ingressando neste mundo muito recente, para não ser surpreendido e se decepcionar depois de algum tempo? Sim. Muito boa questão e eu tenho plena convicção que vai ser de utilidade pública. Bem, são critérios que, por exemplo, eu uso por ser um consumidor e um estudante digital. Muito bom! Estudante então, digital é a melhor definição. Eu sou um estudante digital. Inclusive, hoje, eu acabei de contratar mais uma formação que parte dela será online. E a outra parte vai ser em São Paulo. Inclusive, um investimento financeiro alto. E quais são os critérios que eu uso para filtrar aquilo que eu penso que é qualitativo e não só quantitativo? E aí, amigo? Nesse momento, eu quero, mais do que gostaria, que é um verbo no futuro do pretérito. Isso. Sempre fui um aluno bastante razoável de língua portuguesa. Eu quero que você, nesse momento que você faz essa avaliação, converse com o nosso telespectador, porque a sua avaliação vai ter um caráter de alerta. Sim. Então vamos lá. Ponto número 1. Ao pesquisar o curso ou a formação, o treinamento que você quer adquirir, tenha em vista em descobrir o histórico dessa instituição ou desse profissional. Justamente porque hoje, qualquer pessoa que possui um smartphone na mão, uma câmera e um acesso à internet, ele pode gerar conteúdo. Agora, se esse conteúdo vai ser de valor ou não, se vai ter qualidade ou não, uma forma prévia de você ter essa informação é pesquisar as provas sociais que essa pessoa, essa instituição deixa nas mídias sociais. Perfeito. Isso é muito fácil de fazer. Por quê? Uma vez que o profissional ele tem qualidade, certamente ele vai ter sustentabilidade. Ele já está no mercado já há algum tempo. Outra coisa, ele vai ter lá provas sociais, que ele já fez aquele trabalho, aquele treinamento, aquele curso, independente se foi presencial ou também online. Ele vai ter, por exemplo, depoimentos escritos ou em vídeo
de alunos que já passaram, ele vai ter todo um know-how para te entregar, porque hoje existem várias técnicas e formas de lançar um produto digital, aonde muitas vezes eu faço uso disso para os meus lançamentos. Antes de eu realmente vender um treinamento digital, eu faço palestras que a gente chama de lives, tanto no Facebook quanto no Instagram, falando sobre o assunto, e é uma forma que eu dou gratuita daquela pessoa já receber um conteúdo de valor e para também me autoavaliar. Para também me avaliar. Uma vez que quando eu aperto o REC aqui de um Facebook, por exemplo, eu tenho pessoas do mundo inteiro me assistindo. E aí fica muito mais fácil aquela pessoa saber do meu histórico e me pré-avaliar. Bem, esse é o ponto número 1. O ponto número 2, tenha em mente exatamente o que você quer. É uma cultura do brasileiro ter focado aquilo que ele não quer. Aí eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas esquece de focar no que quer. Então você já se perguntou, é oportuno avançar na minha educação, criar uma educação continuada. Ok, mas em qual área você quer? Qual assunto, qual ênfase você quer? Verdadeiramente, adquirindo esse conhecimento, o que você quer conquistar posteriormente a isso? No que você vai avançar? Então, se você tiver foco, certamente a sua pesquisa e a sua triagem vai ser muito mais eficiente. Esse é o ponto número 2. E o terceiro ponto é o seguinte: uma vez que você contrate aquele curso, muito possivelmente, quando é digitalmente falando, nas mídias sociais ou através de cursos online, na cláusula contratual tem uma carência na qual você pode desistir daquilo até um certo ponto, caso você julgue que não foi oportuno, que não esteja bom. Os cursos sérios, as instituições sérias têm no contrato essa cláusula. Normalmente são 30 dias que você tem para consumir parte do treinamento e ainda assim, se for o caso, você ter de forma facilitada, sem burocracia, o cancelamento e a devolução da quantia paga. E aí o que acontece? Dá muito mais garantia a você na hora de contratar. Essas 3 dicas eu creio que é a básica, para que você possa diferenciar o que é de qualidade do que não é de qualidade sobre a sua ótica. Porque qualidade, Zuri, para um pode ser uma coisa e para outro pode ser outra. Depende do significado que as pessoas dão para a qualidade. Essa seria a minha dica para avaliar. Posso continuar? Deve. Quando você avalia, você já sabe a instituição ou profissional, você já tem o foco do que você sabe, do que você quer aprender, e você já passou por esse crivo, não, estou experimentando porque, por exemplo, no marketing, o verbo experimentar é o santo graal. Você experimentou e está gostando? Então continue. A dica de ouro que eu dou para você, para que você consiga, então, agora concluir o que iniciou, porque eu abro parênteses aqui. Somos excelentes e profissionais em termos iniciativas. Nós somos muito bons em iniciativas, mas eu uso uma termologia que eu brinco, não sei nem se existe isso na língua portuguesa. Somos amadores em terminativas, ou seja, nós abrimos frentes de ação, mas não concluímos muitas vezes essas frentes. Então nós começamos e não terminamos. E isso não é só na educação, não. Começa uma dieta, mas não termina. Sempre segundas-feiras. E não termina. Começa, por exemplo, uma leitura de um livro e não termina. Começa o hábito, por exemplo, de acordar cedo, daqui a pouco está vacilando. Somos mestres em iniciar e amadores em terminar. Então a dica que eu dou para quem quer realmente usar da internet, dessa ferramenta incrível que possibilita você, no conforto da tua casa, adquirir conhecimento para se tornar uma pessoa melhor, o ponto é disciplina. Crie uma disciplina e a disciplina vai vir, por exemplo, na gestão da sua agenda. Coloque lá na sua agenda quanto tempo semanal você vai dedicar para aquele curso. Quais são os dias e horas que você vai separar aquela agenda como se fosse, por exemplo, ao receber o convite do Zuri, na segunda-feira, em X horas, eu não poderia assumir compromisso com mais ninguém, porque eu estaria aqui honrando a sua participação no programa e estando aqui feliz da vida conversando com você.
Então, se eu não separasse essa agenda, se eu não tivesse a disciplina de anotar na minha agenda, separar para esse momento, certamente eu poderia esquecer, poderia chegar atrasado e poderia realmente comprometer essa participação que muito me vale. Essa é a dica. Eu quero acrescentar nessa sua explanação muito apropriada, e você que nos assiste a partir desse momento, nós temos uma audiência rotativa muito interessante, vale nos assistir desde o início, no decorrer da semana, em qualquer horário em que tenhamos as reprises dos programas na TV, na grade da TV Zoom, como também pelo aplicativo da TV Zoom, baixando para o seu celular e que lhe permite assistir em qualquer lugar, desde que tenha um sinal de internet razoável, a qualquer momento, esta edição. Acrescento, caro companheiro ilustre, amigo, se assim me permite a deferência, o meu ex-sogro número 1, eu... Gostei disso. Eu gosto tanto da figura do sogro e da sogra que eu coleciono. Né? Ex-sogros e ex-sogras, todas e todos absolutamente de relação ainda permanente. Legal. Me ensinava o seguinte, que entre as suas sabedorias, ele dizia que disciplina é a única regra que não tem exceção. E isso, amigo, há muito tempo. Naquela ocasião, talvez eu não tenha percebido a profundidade do ensinamento dele. Um senhor já vivido, com experiência, fantástico, extremamente capacitado, mostra que, décadas depois, você está evidenciando um aspecto que realmente cabe esta avaliação. Disciplina é uma regra que não tem exceção. Ou você tem disciplina ou você não tem. Correto? Amigo, nós já estamos começando a caminhar para o nosso intervalo, para os nossos reclames comerciais, mas antes, rapidamente, você tocou num aspecto que talvez o nosso telespectador não tenha entendido, e aí queremos a sua explicação sobre educação continuada. Ótimo. É um diferencial do que se trata? Sim. Imagine em 1970 e alguma coisa, a Volkswagen lançou o Gol. O Gol, que é conhecido, um carro popular, bom, enfim. Imagine se ele só tivesse lançado naquele ano e nunca mais tivesse feito nada com essa edição, com esse veículo. Certamente ele teria se perdido ao longo do tempo, esquecido, e a gente não teria tantos carros dessa marca e desse modelo rodando nas ruas da nossa cidade. E o que então essa montadora, assim como a Fiat, a Toyota e todas as outras fazem? A Ford, vai por aí afora. Eles, ano a ano, lançam uma nova edição. Por exemplo, eu citei o Gol porque perdura aí há mais de 30 anos. Então, Gol é Gol, sim, mas o Gol, o primeiro que lançou lá, 1970 e alguma coisa, é o mesmo Gol de 2017? Só no nome. Só no nome. Então, o que acontece? É a mesma montadora, é o mesmo modelo de carro, contudo, novas versões estão sendo lançadas. E aí eu pergunto para quem está nos assistindo e pergunto para você, Zuri, qual é a sua versão? Você está em qual versão? Qual foi a última vez que você atualizou a sua versão? Muito bom! A educação, ela proporciona você a todo instante a se atualizar para que você possa estar na sua melhor versão. Então hoje, eu, William Júnior, estou na minha melhor versão, que é a versão 2017. O ano que eu me formei, por exemplo, em administração foi o ano de 2007. Há 10 anos atrás eu tenho te formado. Se eu tivesse estudado lá e não tivesse mais procurado a educação para me atualizar, o que eu aprendi em 2007, hoje o mundo está muito diferente. Vou dar um dado aqui. Esse telefone, pode falar de marca aqui? Sem dúvida nenhuma. Esse telefone aqui é um telefone da Apple, é um iPhone. Há 10 anos atrás, a Apple lançou o primeiro iPhone.
iPhone é bom, não é? É ótimo. Agora, você consegue usar aquele primeirão lá que lançou há 10 anos atrás? De jeito nenhum. Aquele tijolão que não vai. Que abriste com a antena e não tal. Vai. Não. Então, olha só. A Apple lançou mês passado a última versão, que é o iPhone X. Enfim, não vou falar mais disso. Eu só quero te mostrar que todas as grandes empresas e as pessoas que são pessoas de sucesso, e eu acredito que nosso público, se não já é de sucesso, está buscando adquirir o sucesso, é oportuno que ela tenha em mente que a educação continuada, ou seja, as tuas atualizações frequentes são muito importantes para você se manter competitivo e para que você possa estar na sua melhor versão. E a educação é o cargo-chefe para você estar atualizado. Então a educação continuada é isso. É você não achar que porque você fez um curso ano passado que você não precisa fazer mais agora. Ou seja, busque se atualizar, busque mais conhecimento. Porque o conhecimento, nem o ladrão, nem a traça e nem a ferrugem roubam ela de você. Que é justamente o que eu apresentei no meu editorial inicial. Exatamente. Conhecimento é indivisível da da trajetória do ser humano. E aí, William, nós vamos agora para os nossos reclames comerciais, obviamente, mas você tocou num aspecto aí que eu quero ressaltar. Essa possibilidade de você adquirir conhecimento e ele se tornar indivisível da sua trajetória humana. Entretanto, atualizando as suas versões. E, numa comparação assim muito sublime, se você me permite, você que assiste o programa Cidade Real busca toda semana esta atualização. Verdade. Na medida que você busca conhecimento, informação de qualidade, de conteúdo, como está acontecendo aqui hoje, você começa a atualizar as suas versões, os seus conceitos, as suas reflexões sobre assuntos que ainda não tinham lhe oferecido esta oportunidade. Semanalmente, gostei dessa sua avaliação e vou também adotar aqui no meu vocabulário de bordões. Você atualiza as suas versões assistindo o programa Cidade Real. Sensacional! Depois dos nossos reclames, retornaremos conversando com o companheiro William Moliari Jr., até dei uma ênfase aqui no sobrenome, que está nos permitindo e proporcionando uma aula sobre o enfoque da educação, utilizando-se as ferramentas da programação neurolinguística. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffeur, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffeur, Friburgo Shopping, primeiro piso. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A saúde do pequeno negócio também importa. Em um momento como este, queremos mostrar que, mesmo de longe, estamos ao lado dele, com o movimento Compre Local. Cuide do pequeno negócio. Peça comida do restaurante da esquina. Faça compras no mercadinho do bairro. Apoie o comércio da sua vizinhança. Estamos investindo 30 milhões em incentivos financeiros e oferecendo 100 milhões em microcrédito. Tudo para proteger os negócios mais afetados pelo coronavírus em diversos lugares do Brasil. Milhares de pequenos empreendedores serão beneficiados e terão acesso a ferramentas para vender online, por delivery e continuar abertos, mesmo de portas fechadas. A luta pelo pequeno negócio é de todos nós. É quem está atrás do balcão que ajuda o Brasil a ir para frente. Fique ao lado dele. A gente sempre vai estar, mesmo que, por enquanto, à distância. Saiba mais em cuidedopequenonegócio.com.br, uma iniciativa Stone, Tom e de todos os brasileiros. Programa Cidade Real.
credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, conforme eu já me referi algumas vezes durante o programa, prestando uma simbólica homenagem aos professores e educadores que são parte integrantes da nossa vida, em qualquer momento, em qualquer ocasião, mesmo por vezes não detendo o conhecimento técnico. Nós temos professores, mestres, educadores na nossa vida que nos ensinam outros valores que não os acadêmicos, que são os éticos, que são os morais, que são aqueles que devemos também atualizar sempre as nossas versões. Conversando com William Moliari Júnior, que inicia essa série de edições que tratarão durante todo o mês de outubro da educação, tanto no que se refere à formação acadêmica quanto à formação de valores. Já quero, desde já, pedir a sua especial audiência para a edição da próxima segunda-feira, quando estaremos aqui recebendo o ilustre professor, tive a oportunidade de tê-lo nessa condição, escritor, palestrante, conferencista e preocupadíssimo tricolor, Hamilton José Mouta Werneck, que estará aqui conosco também, compondo essa série de edições especiais durante o mês de outubro. Vale assistir, vale acompanhar, porque realmente teremos a oportunidade de ter uma outra aula, como a que estamos tendo aqui hoje. E aí, William, dentro dessa sua avaliação, duas questões ainda que se colocam nessa nossa pauta para tentarmos aí minimamente abordar a temática da educação contemplando a sua formação profissional. Muito se fala, ou muito se diz, ou muito se busca, eu não sei qual das duas opções, a generalidade ou a especialização. Ou seja, muitos querem, talvez, buscar informações em diversas áreas, quando talvez o mercado exija o diferencial, ou vice-versa. Cada setor tem a sua demanda, tem a sua realidade. Qual é a diferença entre as duas opções e como optar por uma delas? Uma vez que eu entendo que ser generalista e especialista ao mesmo tempo talvez seja algo incompatível. É verdade. Essa viés eu vou tratar de forma oportuna, sem trazer conceitos técnicos, justamente para que possamos fluir no entendimento da questão. Perfeito. Se analisarmos o mercado de trabalho, alguns anos atrás, talvez aí umas 2, 3 décadas atrás, existia uma forte tendência que se concretizou de grandes especialistas. E aí nós temos pessoas dessas décadas com formações acadêmicas, por exemplo, até mesmo em pós-doutorado, PhDs, né? E pessoas altamente competentes, mas somente em uma área. E aí foi a era realmente da valorização da especialização. Cursos acadêmicos bombando e profissionais altamente valorizados, numa escala hierárquica dentro das empresas altamente complexas e uma estrutura de gestão de pessoas também com uma divisão de níveis muito grandes, e assim foi por algumas décadas e tal. De um tempo para cá, não tão lá atrás, por conta da adaptação que as empresas estão sofrendo, inclusive com o advento da própria internet, houve a necessidade, está havendo a necessidade, até um tempo atrás, de simplificar a coisa. Então, aquelas estruturas organizacionais, de organogramas, de cargos e subcargos, de lideranças, aonde existia especialista para cada setor, foi perdendo força por conta das empresas se tornarem mais competitivas. Uma vez que antes elas disputavam um mercado regional, onde os entrantes eram aqueles que eram vizinhos deles. Com a internet, e nós estamos aqui no polo, por exemplo, da moda íntima em Nova Friburgo,
a China entrando aí com todo vapor, por exemplo, por conta desse mundo globalizado, e com uma mão de obra muito mais barata, faz-se necessário, ou fez-se necessário, justamente estarmos simplificando toda uma estrutura e um modelo de negócio das empresas. Verdade ou não é? Hoje você pode ter a sua loja física, offline, e também ter um e-commerce online. Exatamente. E vender para todo mundo, mesmo não estando lá de forma presente. Você despacha a mercadoria e vai chegar lá e é muito bom. Quantos de nós não compramos assim também, fazendo o papel do consumidor? Isso faz com que exista um equilíbrio e uma competitividade muito maior, e aí você começa assim, em vez de ter 3 gerentes, você tem um só que faz o papel dos 3. Você tem você tinha 5 supervisores, agora você tem um só e faz o papel dos 5. E aí você tem um funcionário de base, de operação, e ele vai fazer aquela função dele, mas ele também ajuda no outro, e ele ajuda no outro. Essa é a realidade hoje da micro e pequena empresa. Inclusive até um pouco as maiores, mas a grande faixa das empresas no Brasil hoje são micro e pequenos. E aí você realmente começa a ter uma desvalorização automática do especialista, para que o que está sendo valorizado é aquela pessoa, aquele profissional que é o coringa, ou que, entre aspas, no popular é chamado do faz tudo, aquela pessoa que é versátil, é aquela pessoa que joga em várias posições ao mesmo tempo e que supre carências da empresa, porque isso traz para ela uma carga menor, inclusive tributária, e também faz com que ela fique mais competitiva no mercado. Ok, legal, isso por muito tempo foi e está sendo valorizado. A adaptabilidade de um profissional hoje ainda é um dos quesitos muito grandes dessa contratação, para a pessoa contratar um profissional, né, e ser adaptável e ser versátil. E aí tem tantas outras características. Contudo, eis a pergunta que você me fez. Eu vou ser, então, um generalista, um faz-tudo, alguém que tem adaptabilidade dentro da minha empresa, ou eu vou ser um especialista? E aí que tá, não tem uma resposta só para essa pergunta. Não tem um certo ou errado, sem analisar um contexto. O que eu penso, e que é o mais oportuno e o mais sábio a se fazer, é ter o seguinte, é ter um equilíbrio entre essas duas formas de se trabalhar. Eu penso que é oportuno que eu seja um especialista, para que eu seja uma referência naquilo que eu faça e tenha o meu valor, o meu passe aumentado. Sou bom, sou reconhecido por aquilo, faço muito bem. Contudo, tendo um pensamento que gera um sentimento que realiza através de comportamentos generalistas. Ou seja, eu sou alguém que tem uma especialidade dentro da empresa. Contudo, o meu comportamento é de ver o macro e não só o micro da minha especialidade e sempre que possível atuar, ainda assim de forma proativa, de forma enérgica, de forma sábia, de forma a me adaptar. Então o meu patrão, suponhamos que você fosse o meu patrão, Zuri. Você me contratou porque eu sou especialista nesta área e assim faço muito bem. Contudo, você sabe que pode contar comigo caso haja necessidade. E aí eu tenho um equilíbrio entre ser generalista e um equilíbrio em ser especialista. Por quê? O que acontece hoje é que a mão de obra não é qualificada. Talvez o nosso telespectador não goste de ter ouvido isso. Não, vai concordar. Na realidade, o telespectador vai concordar. Ótimo. Eu tenho certeza disso. Porque o que acontece, Zuri? Existe um calcanhar de Aquiles aí. Uma vez que as empresas buscam pessoas versáteis e adaptáveis e não exige tanto que ele seja especialista em alguma coisa, muito bom em alguma área, houve também do lado de cá, suponhamos dos próprios trabalhadores, dos profissionais, um acomodar. Então eu não preciso mais buscar daquela forma de realmente um avanço educacional, um avanço profissional. E aí o que acontece? Hoje, se nós formos ver, tanto no comércio, quanto no serviço, quanto na indústria, falta profissional qualificado. E aí por quê? Porque como o mercado deixou de exigir especializações, automaticamente o reflexo foi também não vou continuar com a educação continuada, não vou buscar ser um especialista em algo porque não estão me cobrando. E aí que está o grande erro. E aí que está
oportunidade deixada para trás. Então, hoje, os profissionais que possuem o equilíbrio entre ser adaptável e topar fazer, arregaçar a manga, mas que possuem valor na sua especialização, certamente não faz parte dos 13 milhões de pessoas que estão aí desempregadas. Companheiro, nós já começamos a caminhar aqui para a reta final desta aula, porque assim entendo. Precisamos divulgar também cursos que você vai disponibilizar nessas áreas. Aliás, para aquele telespectadora que está nos assistindo nesse momento e gostaria ou quer manter contato com você, qual o melhor meio? Ok. Através das mídias sociais é a forma mais fácil de você me achar. Então, o meu nome mesmo, William Moliari Júnior, você vai me achar no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube, e vai ser muito fácil. William Moliari Júnior. Pronto. Simples assim. Simples assim é o meu nome, que já apareceu aí várias vezes. Exatamente. Bem fácil. Então, você que quer manter contato, conhecer melhor o convidado, entre nas redes sociais, William Moliari Júnior, e aí você vai encontrá-lo em todas, absolutamente todas as redes sociais, até porque durante o programa eu observei que ele é muito conectado, muito atento com as redes sociais. E uma pergunta final sobre essa temática, porque quero divulgar para a nossa expressiva audiência as próximas possibilidades de formação profissional que você vai disponibilizar, é a seguinte: diante deste cenário extremamente diversificado, incerto, que o nosso país, por diversas razões que não cabe nesse momento aqui tratar, não disponibiliza, pela confusão que existe, pela inversão de valores, pelas incertezas de mercado, qual é a melhor forma, ou eu diria a menos comprometedora, de escolher uma graduação, uma faculdade para desenvolver efetivamente uma atividade profissional daqui a 3, 4, 5 anos? Nos países da Europa, esse risco é muito menor, porque a estabilidade econômica mostra horizontes, perspectivas e características de mercado que se mantêm permanentes há muitos anos, há décadas, enfim. Então, aquele que quer ingressar naquele determinado mercado tem essa segurança. No nosso país, isso é absolutamente improvável ou inseguro. Como escolher a melhor carreira? Se é que se tem uma resposta para essa pergunta. Como você bem disse, que esse mercado ele é muito dinâmico, incerto, eu penso assim, hoje, quando você entra numa universidade e para sair daqui a 4 anos, muito possivelmente, quando você sair dessa universidade, muitas outras profissões já surgiram. E outras se extinguiram. Exatamente. Por exemplo, hoje, a minha principal atuação é Executive Coach. Eu sou coaching de executivos. Quando eu me formei, isso nem existia no Brasil. Já existia nos Estados Unidos e na Europa, mas no Brasil não tinha chegado ainda com a força que tem hoje. E eu nunca tinha imaginado estar nessa profissão. Contudo, eu mudei algumas vezes de curso até me encontrar na que eu realmente abracei e concluí, que foi nessa área administrativa e depois de todas as especializações que eu fiz. E isso foi determinante com um critério só, que é o seguinte: a consciência de quem eu sou e aquilo que eu quero me tornar a partir de então. Quando eu descubro verdadeiramente a missão de vida que eu tenho, a minha visão de futuro, aonde eu quero chegar, independente se eu ainda não sei qual caminho trilhar, e mais, uma coisa que nós estávamos conversando ainda nos ajustes técnicos aqui, quando eu tenho muito bem alinhados os meus valores, aí sim fica fácil eu escolher aquilo que eu quero, por exemplo, ter como uma formação acadêmica. Por quê? Por conta desse cenário incerto,
muitas pessoas entram para fazer formações profissionais visando, por exemplo, se aquele mercado está contratando. Exatamente. Ou se aquele mercado está pagando bem. Aquecido. E aí aqui, nós que estamos no Rio de Janeiro, temos um exemplo quentíssimo, muito recente, que foi nesse mercado offshore, esse mercado de petróleo e gás. Eu lembro, como se fosse ontem, as turmas que as universidades não davam conta de abrir, e era gente assim, por conta das promessas de conta do que estava acontecendo na nossa região em termos de petróleo. E olha o que está acontecendo hoje. O que eu vejo, muitas pessoas qualificadas tecnicamente procurando serviços que não são na área porque o mercado mudou. E aí eu pergunto, será que fez algo que realmente gostaria de fazer para o resto da vida? Porque, Zuri, há 10 anos, quando eu comecei a estudar a programação neurolinguística, o coach, e eu comecei a atuar desta maneira, e aí eu fiz uma trajetória para hoje estar onde eu cheguei, e eu ainda tenho muito a prosseguir, eu digo para você que algumas coisas não ocorrem mais comigo, como ocorriam antigamente. Uma coisa que não ocorre mais é aquela síndrome da musiquinha do Fantástico. Toca a música do Fantástico domingo à noite, tem várias pessoas que arrepiam os pelos, porque amanhã é segunda-feira. Exatamente, amigo. Outra coisa, eu não espero ansiosamente a sexta-feira chegar, porque para mim é um prazer estar na minha semana produtiva, justamente porque eu amo o que eu faço. Então, já há algum tempo, eu considero que eu não trabalho. Para mim não é um trabalho, o trabalho do significativo, trabalho pesado. Laboral. Contudo, eu já, gestor de grandes empresas que eu já fui, numa delas, por exemplo, já casado, a minha esposa me pegou chorando uma vez. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque eu estava infeliz onde eu estava. Então, se você quer buscar uma graduação, parabéns, uma formação, lógico, é oportuno que você veja o mercado e veja as oportunidades, mas antes de qualquer coisa, procure fazer aquilo que você faria de graça. Faça aquilo que você faria de graça. Isso aqui eu faço de graça, isso aqui eu até faço com maior boa vontade. É isso que, primeiro, você vai ter facilidade, é isso que você vai se tornar um referencial e é isso que as pessoas vão ver em você o potencial para te pagar o preço que você vale e não por conta de um mercado sazonal. Excelente, e a conclusão a respeito dessa questão é a busca do equilíbrio. Isso. Não há dúvida disso. Companheiro, já nos acréscimos desta edição absolutamente sensacional, vale você assistir. Você que, por exemplo, começou a nos assistir, infelizmente, a partir de agora. Tente buscar uma reprise ou entre aí nas redes sociais, na internet, baixe o aplicativo da TV Zoom e assista na íntegra, mais do que esta entrevista, uma aula do companheiro William Oliari Júnior, que compartilhou conosco toda a sua sabedoria acerca do mercado, da educação formal, acadêmica e, sobretudo, de valores. Quais são as próximas oportunidades oferecidas àqueles que se interessaram pela matéria em poder compartilhar dos seus valiosos conhecimentos? Ok. O próximo agora vai ser no dia 9 e 10 de outubro, então semana que vem, 9 e 10 de outubro, é um curso que se chama O Sócio. Muito bom. Desvendando os 3 P's da gestão de valor. É direcionada para as pessoas que são empresárias ou líder de um segmento dentro da empresa. Esse é o público e é uma forma diferente para você abordar o seu negócio, a sua empresa, para criar um impacto muito positivo para a experiência com o seu cliente. Então são técnicas muito divertidas, são técnicas prazerosas, ferramentas muito criativas que você vai fazer gestão de uma forma totalmente diferente e que não tem ligação com o tradicional. É algo que é realmente inspirador. O segundo curso ele vai acontecer no dia 8 de novembro, é um tiro curto, são somente 6 horas de curso e a termologia é em inglês porque eu trouxe essa metodologia dos Estados Unidos. Se chama Financial Coach for Businessmen, que é um treinamento financeiro para homens de negócio.
O termo businessman, que é homem de negócio, serve logicamente para a mulher e para as pessoas, não somente aquelas que já são empresárias ou empreendedores, mas aquelas que querem ser. É um treinamento de coaching, que são somente 6 horas, não tem tempo para levantar, para ir no banheiro, para beber café, apesar de ter uma mesa lá farta, e aonde vai ser despejado muito conteúdo de valor para você reformatar o seu mindset, e também tem um programa de 21 dias que nós vamos te supervisionar para que você possa aplicar o plano desse treinamento. Aonde serão ministrados esses cursos? A Avante, a empresa que eu sou dono, nós fechamos, eu e a minha equipe, fechamos uma parceria com a Cianf. Muito bom. Então vai ser nesses dias, na própria sede da Cianf. Você pode, através das mídias sociais, nos contactar para pegar os outros detalhes, ou até mesmo ir na Cianf, porque lá, para facilitar um ponto central da cidade, já faz a inscrição, só tem um detalhe. Esse do treinamento financeiro para pessoas de negócio só tem 12 vagas. É uma metodologia que eu não posso colocar 13 pessoas dentro de sala de aula, porque é um treinamento exclusivo, específico, e se você chegar lá, for o 13º, vai ficar ali na fila de espera para a próxima turma. Tomara que isso aconteça. Agora, para ser didático, em relação ao primeiro curso que você vai oferecer, repita, por favor, data, local e horário para que aqueles interessados busquem justamente a frequência. 9 e 10 de outubro, segunda-feira e terça-feira que vem, das 18 às 21h30, na Cianf. É um curso para você remodelar o seu negócio de forma inteligente, criativa, dinâmica, onde também haverá uma supervisão pós-turma, porque nós fazemos sempre mais do que prometemos. A Cianf, também conhecida como Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, fica localizada na Avenida Alberto Braune, número 111, ali bem no meio dessa artéria. Vale você comparecer, vale assistir, o espaço é absolutamente bem preparado para essas ocasiões. O horário é um horário que facilita a sua frequência, 2 noites, e que eu tenho certeza que este contato será extremamente produtivo. Caso você compareça e decida frequentar o curso, tomando conhecimento dos detalhes através das redes sociais, informe que você tomou conhecimento através do programa Cidade Real, porque serve também como índice de audiência da nossa atração semanal. Companheiro, muito obrigado. Foi um prazer. Foi muito bom tê-lo aqui. Puxa, para mim também. Você tem vaga garantida. Obrigado. Brevemente, porque as informações que você expôs certamente provocou reflexões na nossa qualificadíssima audiência, daqueles que nos assistem, e a audiência de todos é motivo de prestígio para todos nós. É verdade. Ficaram com o famoso gostinho de quero mais. E aí você vai retornar, porque você é muito bom no que você faz. Parabéns e grato por agregar conteúdo ao nosso programa. Muito bem. Colocando esse marcador somático, também conhecido como chapéu, indica que estamos encerrando mais esta edição do programa Cidade Real, tendo a certeza que levamos até você informação do seu interesse e de utilidade de todos que nos assistem nesse momento, e de utilidade pública, por que assim não dizer, porque os conhecimentos aqui apresentados contribuem para uma melhor qualidade de vida da nossa população. Que Deus e Santa Rita de Cássia, sempre ela, nos proteja, nos abençoe e nos ilumine, especialmente os professores e professoras, educadores e educadoras que, mais do que exercer a sua profissão, têm esta atividade como uma missão. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.